Tyler Hamilton, bem-vindo ao podcast Roadman. Ei, obrigado, Anthony. É um prazer. Tudo bem. Tenho pedalado, mantendo a forma, gravando podcast. Menos ciclismo do que eu queria. Estou em Missoula, Montana. Tivemos um inverno bem longo. A mesma história de sempre. E você, tudo bem? Fiquei pedalando mais bastante? Em casa este ano. Então faço pouca pedalada, um pouco de corrida quando posso e yoga. Vou começar a sair mais nesta primavera. Sim. Agora sou pai e meio que tenho corpo de pai. Eu acho que nunca conversamos sobre isso. Lá do começo da sua trajetória, como você fez a transição das corridas no Sturzenhoe para vir competir na Europa? Como eu fiz a transição? E como foi com você? Para nós, eu estava na equipe. Vamos ver. Meu primeiro ano como profissional foi em 1995, com a equipe Montgomery Bell, a original, mas com outro patrocinador título. Era liderada por Ed Borisevich, Ed B., um americano que veio da Polônia há muito tempo e foi uma verdadeira influência. Muitos ciclistas nos anos 80 e no início dos 90, com certeza, o tinham como diretor. Corríamos principalmente no EUA, mas cerca de 20% a 30% do tempo na Europa, incluindo o Tour da Polônia. Nós fizemos qual era mesmo? O Tour Teleflex. Na Holanda. Acho que agora tem outro nome. Sim, eu tive a sorte de ganhar aquela. E então, no ano seguinte, conseguimos um novo patrocinador principal. Trouxemos Mark Gorski como gerente da equipe e ele trouxe o serviço postal em 1996. E de novo, éramos como uma equipe doméstica, competindo cerca de 60% a 70% do tempo no EUA. Nós fomos para a Europa em 96, fizemos o Tour da Suíça, que foi super difícil, participamos de algumas outras corridas, como o Tour de Portugal, que durou cerca de 14 dias. A gente fez muita corrida difícil, corrida puxada, e aí, no ano seguinte, em 1997, a Postal entrou ou no final de 96, eles aumentaram o orçamento para 97. E, de repente, a gente virou um time com base na Europa. Eu me lembro, quando eu trabalhava em tempo integral. Muitos de nós éramos realmente inexperientes. Bem inexperientes. Então, trouxemos muito talento. Foi quando o George Hincapie entrou para a equipe. Foi quando o Adriano Buffy veio para a equipe. Acho que foi quando o Ekimoff entrou para a equipe. Sim, em 1997. J.C. Robin, o francês. Pascal Duramé. Outro francês. Peter Miner, da Dinamarca. Sim, de 96 a 97, eles formaram uma equipe internacional. Eu me lembro de quando pedalava em tempo integral, Tyler. Eu pedalava em tempo integral. Mas se eu pensar na minha mentalidade, naquela época, eu nunca achei que seria um ciclista profissional como você foi. Esse não era o meu pensamento. Minha mentalidade era mais como a de um estudante que tirou um ano sabático. Eu pensava, ok, sei que não sou bom o suficiente para competir no nível do World Tour, então vou ver se consigo tirar 2, 3 anos viajando por aí com alguém pagando as contas e ainda poder pedalar. Você se lembra do início dessa sua jornada profissional no ciclismo? Qual era o seu estado de espírito? Você estava, eu acho, para usar uma expressão de Tony Robbins, onde ele tem essa ideia de que algumas pessoas precisam ter sucesso a qualquer custo, que vão queimar as embarcações, que vão fazer o que for necessário para serem bem-sucedidas nessa carreira escolhida. Nos dê uma breve visão do que se passava na sua cabeça naquela época. Não, quer dizer, eu estava só, eu estava me divertindo com isso. Quer dizer, originalmente, eu era um esquiador, competidor de esqui alpino. Esse era o meu esporte. O ciclismo era o meu verdadeiro amor. Comecei a pedalar para manter as pernas em forma para o inverno. Sim, sofri um acidente no segundo ano da Universidade do Colorado, por volta de 1991 ou 1992. Quebrei as costas e fiquei de cama por 6 a 8 semanas. Quando me recuperei, me disseram que poderia andar de bicicleta de estrada, algo que já tinha feito um pouco antes. E me envolvi bastante nisso. Não pude competir no esqui naquele inverno. Foi a primeira vez, sabe, que não esquiei desde os meus 3 anos e...
mas liberei muita ansiedade pelas estradas de Boulder. E mal sabia que Boulder é uma cidade enorme para o ciclismo, muito maior que uma cidade de esqui. E sim, acabei conhecendo todo tipo de gente, amadores de topo ou profissionais. E foi um ótimo lugar para aprender a andar de bicicleta e os detalhes e truques das corridas de bicicleta. Me senti sortudo por estar lá, enquanto eu estava começando a aprender sobre corridas de bicicleta. Entrei para a equipe de ciclismo da CU, a equipe da Universidade do Colorado. Ganhamos o campeonato nacional em 1993, o que me garantiu uma vaga na seleção nacional do Zemax CNUA em 94. Tornei-me profissional em 95. Tudo aconteceu muito rápido. Eu era realmente inexperiente. Definitivamente um profissional bem inexperiente. Até mesmo no meu primeiro Tour de France em 97, eu estava tipo, sabe? Eu tinha aquela sensação de que não deveria estar ali. Síndrome impostor. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza, sim. E talvez eu devesse mesmo, sabe? Era muito novo no esporte, apenas algumas coisas simples. Eu ainda era bem inexperiente. Quais foram suas primeiras impressões do pelotão ao chegar na Europa? Já sabia sobre doping entre os ciclistas ao chegar lá? Quando fui para lá, nos primeiros anos, basicamente. Em 1995, 1996, estava em uma equipe doméstica que atravessava o oceano e participava de corridas. Antes da internet, lia sobre doping em uma revista do Sec4Nanis MWA, chamada Velo News. Às vezes, uma pequena nota no final da revista. Sabe? Talvez algo que aconteceu. Mas geralmente, mas não muito frequentemente. De vez em quando você lia sobre isso. Mas o que se comentava, o boato que corria, eu acho, no país. Nos Estados Unidos era tipo, sabe, não havia doping no ZWA, mas havia. Possivelmente doping no nível mais alto do esporte lá fora. Mas, sabe, eu não sabia. Quer dizer, havia um boato sobre isso, mas eu era... Bem, eu não sabia. Jovem e inexperiente, de olhos bem abertos. Eu notei uma diferença indo dos Estados Unidos, competindo no ZWA, para competir na Europa. Absolutamente, absolutamente. Estou animado para anunciar nosso patrocinador de hoje, a Silca. Para quem não conhece, a Silca oferece os melhores acessórios para bicicletas, como ferramentas, bombas e kit de manutenção diária, cera para corrente e selante. O que destaca a Silca é o compromisso com qualidade, beleza e artesanato. Esses produtos são duráveis. Troco minha bomba de pista a cada 2 anos, mas meu pai tem uma da Silca desde sempre. Forte e sem arranhões. Se você quer se presentear ou presentear um amigo ciclista, confira os produtos incríveis no site da Silca. Eles oferecem conjuntos de chave de torque, bolsas para bicicleta, suportes para computador de bicicleta impressos em 3D e muito mais. Como ouvinte do Roadman, ganhe 13% de desconto em todos os produtos da Silca com o código ROADMAN13. Além de garantir um ótimo negócio, você mostra o valor do patrocínio ao podcast. A Silca tem opções para ciclistas que valorizam a qualidade e evitam o descartável. Então, veja os produtos e use o código ROADMAN13 na compra. Detalhes na descrição abaixo. De fora, olhando para o US Postal, parecia divertido. Aquele time de baixo orçamento, com garotos americanos indo para a Europa, quebrando regras e bagunçando tudo. Tipo, como era? Vocês eram os Bad News Bears. E a cultura interna da equipe? Você perguntou sobre como éramos tratados. Definitivamente. Eu não diria que fomos recebidos de braços abertos, sabe? Eu não. A turma definitivamente nos deu uma dor de cabeça e, sabe, um pouco disso. Eu sofro um pouco de bullying, com certeza. E somos uma equipe não comprovada ainda. E, sabe, a gente tinha equipamento estranho. E eles gostam de tirar sarro disso. Mas acho que provamos que estavam errados com o tempo. Lembro que o Ekimov assumiu a liderança no prólogo, ou algo assim. Era uma corrida chamada Mini Libre. Acredito que era uma competição por etapas. Ele liderava e estávamos defendendo nas primeiras etapas, não nas mais planas.
Lembro que o grupo se divertia conosco, provocando-nos. Nos provocando um pouco, sabe? Só cutucadas, cara. Mas faz parte, faz tudo parte, não entende? Como era a cultura na equipe postal? Era divertido no ônibus da equipe? Sim, rolavam boas risadas. Era um grupo legal para se estar junto? Com certeza. É divertido. Não sei. Quer dizer, tínhamos George Hincapie, tínhamos Frank Andreu, o veterano, tínhamos Lance Armstrong, jovens como Christian Van de Velde e os caras europeus. Desde cedo, Adriano Baff estava no time. Sabe, ele era um ciclista muito respeitado lá em 1997, já tinha conquistado muitas coisas grandes, vencido etapas do Tour. Tê-lo na nossa equipe foi enorme. Ter Ekimov na nossa equipe é enorme. Lembro de assisti-lo no Tour. Chamava-se Tour de Trump. Acabou se tornando o Tour de Pont, disputado na costa leste do Zewa. Lembro de assistir no ensino médio, descendo para Boston para ver a etapa final e ver Ekimov, Greg LeMond, Bob Julich. Quando era criança, era a nossa era de ouro no ciclismo. Foram anos muito bons. Sim, tínhamos talentos incríveis. Hoje temos muitos talentos excelentes, uma quantidade enorme. Diria até melhores. Qual é a grande tendência na cultura corporativa? E sei que você está entrando no mundo corporativo agora. Tudo é sobre cultura. Qual a influência que uma pessoa tem na cultura? Tipo, ao observar a abordagem do Armstrong em treinamento, nutrição, competição, isso define o tom cultural para a equipe seguir? Sim, com certeza, claro. Ele era extremamente focado, sabia o que queria. Movido por uma crença inabalável. Eu achava que treinava muito duro até começar a treinar com ele. Em que ano foi? Comecei a treinar muito com ele em 2000. Muito mesmo. Foi quando percebi que não tinha treinado duro o suficiente antes. Muito disciplinado. Aquele foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Provavelmente em 2000. Fora de Nice, França, pedalando por colinas ao norte de Nice. Subindo, descendo o dia todo. Você lembra quando aprendeu pela primeira vez? Aprendi muito. Você se lembra da primeira vez que soube do doping na equipe? Foi em 1997. Você ficou chocado? Qual foi sua reação? Fiquei surpreso mesmo. Então, ao longo dos anos, eu também tinha ouvido esses rumores, então... Mas eu estava. Fiquei chocado que era na minha equipe. Acho que sim. Foi. E então, acho que a primeira vez que eu meio que percebi foi, ou começou a me deixar intrigado foi, sabe, quando você terminava uma corrida e depois os ciclistas iam para o aeroporto e voltavam para casa, sabe? Antes da próxima vez que eles se reunissem com a equipe, aí certos ciclistas da equipe recebiam, tipo, umas sacolinhas, tipo, uma sacolinha branca, tipo, de lanche. Eu não sabia o que tinha nelas, mas, sabe, me deixou intrigado. Bem, sabe, o que estão recebendo aqui? E por que não estava recebendo uma? Isso cria uma espécie de divisão entre os populares e os outros que são excluídos, onde você tem quase que uma equipe dividida, com os dopados recebendo suas pequenas sacolas de almoço e os outros meio que no escuro, sem saber o que está acontecendo? Era assim naquela época. Sabe, na equipe postal de 1997, era meio que, pelo menos na primavera, parecia que era tipo Time A e o Time B. Com certeza. E sabe, nós tínhamos, acho que naquele ano eram tipo 21, 23 ciclistas na equipe. Todos nós esperávamos ser selecionados como coringas para o Tour de France. Naquela época, levavam 9 caras para o Tour. Então é isso. Você sabe, eu sabia que queria fazer parte da equipe do Tour. E, eventualmente, o doping foi apresentado a mim. Então, antes de ser apresentado ao doping, você se depara com um dilema ético. Após ter conhecimento, mas antes de usar, há um momento de ponderação. Antes de cruzar a linha e experimentar a testosterona pela primeira vez, você reflete se é uma decisão acertada, avaliando os prós e contras da situação. Eu não estava em dúvida, eu não questionei. Eu não questionei nada até ser apresentado a mim
no meu quarto de hotel. Acho que foi depois de uma... Sim, foi após uma corrida na Espanha, na primavera. E foi aí, quando um médico entrou no meu quarto e falou comigo sobre o que era ser profissional. E que eu poderia cuidar mais do meu corpo do que ao tomar aquela pequena pílula vermelha de testosterona. Foi mais ou menos assim que começou. Não, você não está. Sim. Ele disse, sabe? Ele disse que não era doping. É para a sua saúde. Foi isso que eu me lembro dele dizer. E então eu me lembro de tomar e apenas, sabe, meio que querendo não causar problemas. Você toma. E depois, sabe, você pensa nas consequências mais tarde, eu acho. Era o médico da equipe? Aos poucos o uso de substâncias proibidas foi aumentando, sabe? No meu primeiro ano, em 1997, eu fiz uso de doping, um pouco. Foi a partir daí que tudo começou. E então você se adapta, se torna mais confortável com isso. De repente, um ano depois, estamos no Tour de France e o escândalo da Festina estourou. E foi aí que as coisas ficaram mais ocultas. Antes de 1997, era relativamente aberto. As equipes levavam isso para as corridas, distribuindo para os ciclistas levarem para casa depois. Para usar no treinamento. Entende? Aí veio 98. O escândalo Festina. Tudo ficou muito clandestino e extremamente perigoso depois. Acho que ninguém sabia. Quão perigoso? O que fazíamos? Você sabe quais as consequências. E foi aí que tudo se tornou muito real. Sabe, um minuto, você está 1 minuto competindo. Você se encontra com alguém da equipe Festina no dia seguinte. Naquela noite você os vê na TV algemados. Isso é loucura. Em uma delegacia francesa. Foi realmente revelador. E foi nesse momento que tudo definitivamente se tornou clandestino. Sem dúvida. Olhando para trás, para aquele médico, Tyler, e a primeira vez que você se dopou, você acha que houve uma falha ética da parte dele, que ele deveria ter te protegido mais? Você sente alguma hostilidade em relação à situação em que ele te colocou? Eu sei que você é um adulto, mas ainda estava sob muita pressão como um jovem adulto. Ele estava simplesmente cumprindo suas funções como médico naquela época, integrado a uma equipe de ciclismo. Se ele não o fizesse, certamente alguém mais o faria. Eu o perdoei completamente. Naquela época, eu já era um jovem adulto e tinha plena consciência do que era certo e errado. Já faz muito tempo desde que o perdoei. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. A primeira vez que tomei aquela pílula de testosterona, isso me perturbou. Eu costumava ter reuniões noturnas do comitê, geralmente entre 2 e 3 da manhã. E, nesses momentos, você reflete sobre as consequências, sobre o peso desse segredo. Muitos de nós estavam envolvidos nisso, e a pergunta que sempre pairava era: como esse segredo não seria revelado? Eu estava, aterrorizado com isso e com certeza tudo aconteceu. Mas sinto que era a hora da verdade vir à tona. Acho que isso ajudou a limpar bastante o esporte. Acredito que o esporte está em um lugar muito melhor hoje por causa disso. Há uma grande diferença entre tomar. Não estou minimizando tomar uma pílula de Apple, que é apenas... Desculpe, eu quis dizer uma pílula de testosterona, que é como um pequeno ovinho vermelho. É como tomar uma vitamina, até realmente colocar uma injeção no seu corpo e tomar uma injeção de EPO. Isso parece uma grande diferença? Peço desculpa pela interrupção. Atualmente estou em Girona, desfrutando do sol, mas a minha realidade é Dublin, onde o tempo é sempre escasso. Aproveito ao máximo cada erro, por isso dependo bastante da minha Wattbike. Eu adoro e recomendo porque funciona perfeitamente. Não requer configuração demorada, desdobrar pernas, bater em coisas ou lutar com a roda traseira. Basta subir e pedalar, sendo compatível com todas as principais plataformas de e-gaming, conectando instantaneamente. Se busca um treinador indoor, não há opção melhor. É o último simulador de ciclismo indoor que você vai precisar. Acesse wattbike.com e use o código ROADMAN10. Sim, ROADMAN D-I-Z. Isso garante 10% de desconto no seu Wattbike hoje. É uma agulha. Ela está penetrando na sua pele. Inicialmente, costumávamos fazer isso abaixo da pele, não na veia.
E sinceramente parecia estranho. Parecia ser um passo adicional, definitivamente mais do que apenas tomar uma pílula vermelha de vez em quando. É claro que há benefícios físicos em usar testosterona, é pior, mas o desgaste mental e emocional é pouco discutido. Pode falar sobre como essa vida dupla afetou sua saúde mental e relacionamentos? Ah, sim, quer dizer foi. Foi muito difícil, foi mesmo. Você tinha duas vidas. Sabe, você tinha isso. Você era conhecido como ciclista profissional. Tinha esse lado, não? E depois esse grande, grande segredo. Sabe? Minha esposa sabia na época, é só isso. Alguns colegas de equipe, ela não falavam sobre isso na mesa de jantar, mas alguns colegas, minha esposa. Spoke about it, at the dinner table there with the team. But yeah, a few teammates, my wife. But I don't know. Eu cresci. Meus pais definitivamente me ensinaram a importância de distinguir entre o certo e o errado. Quando cometemos um erro, é crucial corrigir a situação prontamente e agir com integridade, mantendo a cabeça erguida. Sim, isso me incomodava profundamente. Isso me incomodava o tempo todo, desde o minuto, desde, sei lá, a primavera de 1997. Até o fim da minha carreira. Isso me incomodava, ter essa vida dupla. Não gostava, você meio que tinha que ter duas caras. Tinha que fazer duas caras. E também, o ciclismo. Extremamente egoísta. Bem, você tem que ser muito focado em si mesmo, na sua saúde, nisso, naquilo. E no peso, dieta, descanso suficiente. Todo o resto fica para depois. Certo? E tudo isso pode esperar até eu me aposentar. Então é só aquela pressão extra. E a vida dupla. Eu não sei, sabe? Eu arregacei a manga e disse, ok, é assim que tem que ser feito. Então tem que ser desse jeito. Tá bom. Sabe? Que seja. Vira um pouco a cabeça, coloca esses sentimentos no... Continue empurrando-os para o fundo da minha mente. Faça o que tem que fazer. É assim que o esporte está agora. Que seja. Que seja. Você mencionou o caso Festina de 1998, pelo que entendi e pelo que conversei com pessoas que se doparam naquela época. Foi quando o doping deixou de ser algo administrado centralmente pelas equipes e mudou para uma situação em que as equipes não podiam mais correr o risco. E agora o doping se tornou algo pelo qual cada ciclista individualmente era responsável, gerenciando seu próprio mini-programa. Vocês tinham um sistema? Ou, acho que era o jardineiro do Armstrong, se bem me lembro. Era o Motoman que estava trabalhando. Fale-me sobre a mudança de ser administrado pela equipe para esses programas individuais. Foi difícil de gerenciar. Você pensou em desistir disso naquele momento? Ou era apenas... Bem, eu fui de um esquema totalmente controlado pela equipe para, basicamente, eles nos indicando o caminho, entende? Um pouco de fora. Mas você precisava se virar sozinho, sabe? Yeah. Com certeza... Mudou muitas coisas. O nível de estresse aumentou mais um degrau, com certeza. Você tinha que ir buscar, às vezes, onde quer que fosse. Era um incômodo enorme. Eu ficava tão nervoso, muito nervoso, não tinha ninguém para fazer por mim. Eu não sei. Não gostava, parecia muito... sujo. Sim. Quando tinha que fazer esse tipo de coisa, ou mais tarde na minha carreira, fazendo doping sanguíneo, eu costumava pegar esses voos secretos para Madrid para encontrar esse cara. Detestava isso. Detestava. O doping sanguíneo se tornou uma maneira de contornar os testes de Apple, se bem me lembro. Começaram a falar sobre a possibilidade de testar para Apple por volta de 2000. No ano 2000, começaram a falar sobre isso. Falaram sobre isso, talvez no Tour de France, mas com certeza... nas Olimpíadas. Então, sim, antes disso. Antes não havia teste para EPO. Você podia tomar 5 minutos antes de um teste e... sem problema, infelizmente. Mas, então surgiu um teste. Um teste surgiu. De repente. As regras de tomar EPO através do médico, os médicos da equipe, eles te disseram, quer dizer, tomar menos. Estávamos tomando na veia. Doses menores, direto na veia. Ficaria no seu sistema por menos tempo. A ideia de uma evolução no doping é como se fosse. Parece que começou com testosterona e conforme evoluiu, ficou mais grave,
mais sórdido, mais invasivo. Então você passa de testosterona para agora ter que se injetar. Você vai de ter que se injetar sob supervisão da equipe para agora ter que ir a essas clínicas para pegar, produzir você mesmo e fazer em casa. E então os testes de EPO surgem e parece que há outro limite ou mentira cruzada novamente, porque agora você tem que voar e ter seu sangue retirado como um vampiro e assistir ele sendo recolocado. Isso parece... Conversei com, hein? Atletas em podcasts e eles mencionaram o momento em que você precisava refletir enquanto o sangue voltava a circular. Sem distrações do Twitter e TikTok, você fica lá sentado, ponderando sua decisão. Deve ter sido desafiador. Ah, brutal. Se estava entrando ou saindo, sabe? Tanto faz quando você está recebendo ou, sabe, doando sangue. Você só ficava lá sentado e... o que estou fazendo? Tipo, é loucura. É loucura. Mas isso aconteceu devagar. Não foi da noite pro dia. Foram pequenos passos. E então, sabe, ano após ano, você fica um pouco mais velho e sábio. Aprende o sistema melhor e vai entendendo. Tá, isso é o que preciso fazer para competir. Tipo, se não, os outros estão fazendo isso, é o que tenho que fazer. Além disso, de novo, tipo, arregaçar as mangas um pouco mais e se esforçar um pouco mais. E... sabe, se tem sua consciência, é só empurrá-la para o fundo da cabeça. É um alívio ou desespero ao ser pego? Ah, cara, foi desespero. A vida desabou mesmo, sabe? Desabou de verdade. Mas, provavelmente, uma das melhores coisas que já me aconteceram, de verdade, se você puder. Se você subir, sabe, a 30 mil pés, com certeza. Com certeza. Mas foi difícil. Muito difícil, sabe? Daquele momento até. Acabar, sabe? Isso foi em setembro de 2004, quando tive testes positivos. Apenas mais de uma década. Uma década de tempos difíceis, muito duros, realmente duros. Uma década de desafios, com certeza. Mas precisava acontecer. Sabe? Tinha que ser assim para um de nós, com certeza. E sabe, a verdade precisava vir à tona. Eu lutei contra isso. Lutei, sabe? Fiz ela voltar. Isso não deu certo. Não foi bem... Mas sabe de uma coisa? Eu estava decidido a levar esses segredos para o túmulo. Tipo, mesmo tendo sido pego, fiquei calado, pensando estar agindo corretamente. Quando Jeff Davitsky, agente do FBI, me ligou, tudo mudou. E basicamente recuei. Recuei. Era contar a verdade ou pular, basicamente. O que quer dizer pular na prisão? Não, tipo, eu recuei, até que estava na beira de um precipício e era ou contar a verdade ou, tipo, pular. Sabe, eu estava, tipo, eram acusações sérias, coisas sérias, sabe? Era sério. Eu sabia muita coisa e que a verdade era imensa para contar. E, sabe, o maior alívio que já tive, em algum momento, ou um dia, ou apenas algumas horas, foi provavelmente estar diante do grande júri federal em Los Angeles, falando com eles por cerca de 7 horas. Isso foi um grande alívio. Sabe de uma coisa? Quando olho para aquele período, Tyler, consigo desculpar muita coisa. Consigo me colocar naquela situação e pensar, sabe de uma coisa? Realmente não acho que teria tomado decisões diferentes. Acho difícil julgar de longe e dizer que se comportaria de maneira diferente. Muitas pessoas teriam feito a mesma escola que você fez. Uma coisa que realmente olhou e desprezou daquela época, especificamente, é o comportamento do Armstrong em relação a Emma O'Reilly e o bullying e as tentativas de desacreditá-la. Aquilo foi horrível de ver. Foi difícil fazer parte daquele circo todo com as intimações e ele tentando protestar sua inocência naquele período. Aquele foi um período difícil para mim, com certeza. Acho que também foi difícil para ele. Muita coisa acontecendo. Sim. Eu não, sabe? O Lance passou por muita coisa na vida dele, sabe? Quando eu era mais novo, coisas que eu só descobri há poucos anos. E ele mesmo foi muito intimidado, sabe? Pelo padrasto dele. E passou por muita coisa quando era criança. Eu não passei por nada disso. Então,
depois de saber disso, sabe, passei a ter muito mais, tipo, empatia pelo Lance e talvez por algumas das atitudes que ele teve que eu sei que hoje ele não tem. Ele se desculpa por algumas daquelas coisas que fez, sabe, mas ele não teve, sabe, a melhor infância. Ele passou por momentos difíceis, com certeza, e isso me dá um pouco mais de compreensão sobre como algumas dessas coisas acabam acontecendo. E como ele talvez tenha atropelado algumas pessoas aqui, não que isso justifique, mas me faz entender e ter empatia por ele. Você ainda tem contato com o Lance? Quer dizer, faz anos que não falo com ele, mas sabe, eu apoio ele, sabe? Definitivamente apoio o cara. E assim, eu não guardo rancor dele, sabe? Já o perdoei. Gosto de ver todo mundo, tipo, tendo sucesso, todos os meus antigos colegas de equipe e concorrentes, tipo, quem quer que seja, tipo, eu definitivamente não torço contra ninguém. Isso inclui o Lance, sabe? Anos atrás não teria conseguido dizer isso, com certeza. Mas, acho que ele está fazendo. Acho que ele está fazendo algumas coisas boas e é bom vê-lo ainda fazendo parte do ciclismo um pouco, sabe? George, tipo, vi seu podcast. Relembrar com o George no seu podcast foi muito legal. Eu não falo com o George há anos, mas foi muito bom ouvir a voz dele e simplesmente vê-lo e saber como ele está e ouvir ele falando sobre o filho dele, que é um jovem ciclista nas categorias de base. Ele está subindo rapidamente. Foi incrível. Incrível ver isso. Mas, sabe, houve muita dor entre todos nós, sabe? E não havia realmente um manual para... Não havia um livro ou manual para, sabe, sobre como confessar seu doping 101. Todos nós meio que tivemos que descobrir por conta própria e, alguns. Todos nós contamos nossas verdades de outras maneiras, de todos os tipos diferentes de maneiras. Uma das coisas que discuti com George foi sobre os 7 Tours de France, que tinham Lance Armstrong como vencedor. Ele ainda se considera o vencedor de todos os 7? Sim, de fato. Acho uma tarefa impossível premiar o segundo colocado, pois acredito que se dopou, assim como o terceiro e o quarto. Não sei até que ponto é preciso descer na lista para declarar um vencedor do Tour de France. Não me agrada a ideia de não ter um vencedor para 7 Tours de France. Eu acredito que Armstrong venceu esses tours porque, sempre que converso com alguém daquela época, me dizem que Armstrong ganhou. O que você acha? Quer dizer, eles não fizeram. Agora está em branco. Até preencherem esse espaço. O nome dele está lá. Todas as suas experiências. Enfrentou várias reações do público, da mídia, da comunidade ciclística. Qual foi o aspecto mais desafiador ao compartilhar sua história? Cara, contar para minha família que menti para eles. Guardei um segredo, bem escondido. Só quem precisava saber, sabia. Fora isso. Sim, contar para minha família, com certeza. Como foi essa conversa? Foi. Sim, foi bem difícil, porque, sabe, eu também tive que mentir para eles. Isso marcou. Marcou mesmo. E sim, eu meio que contei para ele no último minuto, mas foi tipo, logo antes daquela entrevista do 60 Minutes ir ao ar, então, sei lá. Acho que foi por volta de 2012 ou algo assim. Não consigo lembrar exatamente, mas foi desafiador. Difícil, sabe? Tive que contar para minha mãe, pai, irmão e irmã, todos juntos. Mas teve muita coisa difícil, sabe? Mas eles também me perdoaram rapidamente. Isso eu contei a eles quando? Ao contar a história do início ao fim, sabe? Muita coisa. Muita gente pode entender como isso aconteceu, com certeza. Sabe? O esporte não era bem regulamentado nos anos 90, com certeza. Quero dizer, Andy Hampsten disse que sentia pena dos iniciantes e ele e eu éramos colegas de equipe em 1996, seu último ano, como profissional, enquanto eu estava começando. Acho que ele secretamente sentia pena de nós, pois sabia no que estávamos nos metendo ou prestes a enfrentar. Sim, não era a melhor época para ser um ciclista profissional no circuito mundial, vamos dizer assim. Eu estava me divertindo correndo nos Estados Unidos, sabe?
What For year sure. A did lot you of get good started, races, Tyler? tons of races. Muitas corridas, muitas mesmo. Tínhamos muito dinheiro em prêmios, o que era ótimo. E então, sei lá, naquela época, eu adorava fazer os critérios. Você sabe, eu era bem bom nisso naquele tempo. Em que ano você acha que começou o doping, Tyler? Como é? Em que ano você acha que começou o doping, Tyler? Greg LeMond acha que foi por volta de 92. Estou falando das coisas potentes, tipo EPO, testosterona. Eu ouvi que a EPO surgiu nos anos 80, talvez em 89. Mas não tenho certeza. Quem sabe? Quem sabe? Interesting. Mas existem vários tipos de doping. Usavam nos anos 80, 70. Sim, o uso de doping Coisas é diferentes. antigo. Fiz uma dissertação de mestrado para o curso de Direito, rastreando as origens do doping. Os gladiadores já usavam doping no Coliseu, buscando vantagens competitivas. Que bela jogada. Galera da estrada, vocês sabem o quanto levo a sério estabelecer meus objetivos e sei que vocês também levam a sério. Seja perseguindo metas de condicionamento físico ou de estilo de vida. E você está procurando um aliado poderoso para te apoiar nessa jornada, não precisa procurar mais além da Huel. Huel se tornou minha arma secreta para quando não tenho tempo de preparar uma refeição equilibrada. Significa que consigo a nutrição que preciso sem sacrificar tempo ou sabor. Além disso, me impede de recorrer ao cardápio de delivery. Sempre levo uma garrafa dessa banana na mochila quando vou para a cidade, e isso me impede de comer besteiras e alimentos práticos que não ajudam nos meus objetivos de treino. É prático, nutritivo, tem 22 gramas de proteína. É perfeito para atletas que não têm tempo de cozinhar ou preparar comida antes do treino. É um combustível conveniente e nutritivo ao alcance das mãos, garantindo que você atenda às suas necessidades diárias de energia. Huel, pronto para beber. Tem mais de 26 vitaminas e minerais essenciais em cada garrafa, assegurando que você obtenha 175 benefícios para a saúde. Além disso, feito com incríveis ingredientes naturais como semente de girassol, coco e mais, e a melhor parte, 8 sabores deliciosos. Meu favorito é o de banana na minha mochila agora. Receba o Huel em casa em huel.com, Mano da Estrada. Isso é Huel. Huel.com, Mano da Estrada. É implacável. É um esporte tão difícil. Esse é o problema. Tão difícil. O esporte mais difícil do mundo. Com certeza. E ninguém quer se dopar. Tipo, é só. Temos controles muito bons. Só precisamos de controles realmente bons. Para que nem seja uma possibilidade, nem sequer um pensamento. É por isso que é muito importante não esquecer o que aconteceu. E vamos lá. Vamos apoiar todas as autoridades antidoping. Vamos garantir que elas tenham financiamento suficiente, certo? Assim podemos manter este esporte limpo e no caminho certo. E talvez o ciclismo possa ser, tipo, um líder em termos de esporte limpo, sabe? Por que não? Já passamos por isso, então, sabe? Várias vezes, porque é um esporte tão difícil. As pessoas têm cortado o caminho, tipo eu. Que conselho você daria a jovens atletas lidando com dilemas morais semelhantes ao seu? Como quando o médico da equipe disse que você estava tomando algo pela sua saúde. Que conselho sussurraria a eles? Eu diria apenas, ei, pelo menos, tire um tempo para pensar antes de dizer sim. Não precisa agradar a todos, eu fiz isso. Agradei a todos. E você fica tipo, yo. Sim, senhor. Você está nesse esporte há 10 anos. Trabalhou com grandes campeões. Você me diz para fazer isso. Como você disse, eu sentarei. Preciso aplaudir. Eu vou aplaudir. Tanto faz. Mas não, leve o seu tempo. Essas são decisões importantes. Dê um passo atrás, pense a respeito. E se você der um passo atrás e pensar a respeito, tomará a decisão certa. Você fará a escolha certa, que é não fazer isso. Manter-se limpo. Então, reserve um tempo. Reserve um tempo. Vá dar uma caminhada. Faça o que for necessário. Reserve um tempo e pense a respeito. Pense pelo que eu passei. Pense pelo que, sabe, muitos de nós passamos. Vamos te ver em alguma corrida de gravel no Zero no próximo ano? Eu não acho. Talvez na lateral. Torcendo pelas pessoas. Ainda tenho. Nós ainda temos um negócio de treinamento, então continuo trabalhando com alguns atletas, o que é muito divertido. De vez em quando vou a corridas, onde meus 2 enteados competem em ciclocross e mountain bike. Participamos juntos de pequenas corridas, colocando números e competindo. Vamos competir na selvagem rota do Atlântico. Vamos lá, quando chega? Não sei. Sabe, eu realmente não sei. Pode ser que demore alguns anos. Agora tenho um pequeno. Talvez eu o traga. Com um pequeno. Com um reboque. É assim que eu pedalo agora. Com um reboque e uma bandeira atrás.
Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Tyler, é ótimo ver você tão bem. É ótimo ver você tão saudável, tão feliz e tão disposto a compartilhar sua história, pois é essencial manter essas histórias relevantes para evitar a repetição de erros pela nova geração. Bem, obrigado. Obrigado, Anthony. E, sabe, é muito bom ver o Jan Ullrich saindo da escuridão e melhorando bastante, certo? E ele não era assim. Ele não teve muito apoio por muito tempo e, sabe, ele não começou com o doping. Ele não foi o primeiro a se dopar ou, sabe, ele passou por maus bocados. Por maus bocados. É muito bom vê-lo melhorando. É bom ver ele e o Lance se conectando. Isso é incrível. Isso é incrível. E acredito que ele tem muito a oferecer de volta ao esporte, se permitirem. Se permitirem. Mas, sabe, somos sortudos. Sentimos falta de algumas pessoas. Frank Vanderbroek, Marco Pantani, Jimenez da Espanha. Eles não estão mais aqui. Então, é difícil quando você... Sabe, quando faz uma escolha errada como nós fizemos, o caminho pode ser árduo, especialmente sem o apoio certo. Então, sim, me sinto muito sortudo. Muito grato. Obviamente. Incrivelmente arrependido pelos erros cometidos e tudo mais, mas sim, tive que seguir em frente. Tive que me perdoar por tudo e seguir em frente. Perdoar todos. Só seguir em frente. A vida é muito melhor quando você perdoa, não é? Mas não para esquecer, certo? São coisas sérias. Então, sabe, eu vou. Sempre fico feliz em compartilhar histórias e falar bastante com os jovens, crianças sobre, sabe, como as coisas podem dar errado se você deixar essa janela aberta. Bem, acho que as coisas podem dar errado de qualquer forma, pois muita gente está ouvindo este podcast, Tyler, e eles estão tipo, tá bom, não sou um ciclista profissional, nunca vou enfrentar esse dilema ético, mas não é diferente de manipular seus números de vendas. Não é diferente de, sabe, entregar uma declaração de imposto fraudulenta. Uma vez que você dá um passo além da linha um pouquinho, não tem volta. Um pouquinho. Ou você ultrapassou a linha ou não ultrapassou. E uma vez que você ultrapassa essa linha, fica mais fácil justificar qualquer outro comportamento, conduta do outro lado dessa linha. Agora, uma má decisão pode desencadear várias outras más decisões. Grandes lições. Aprendizados valiosos para a vida, sabe? Sim, você pode. Coloque o que passamos em diversos aspectos da vida e faça uma comparação. Se você começar a seguir por um caminho errado, não é tarde demais para parar e fazer o certo. Eu queria ter feito essa escolha, mesmo 1 ano ou 2 depois, quando parecia que já era tarde demais, mas na verdade não era. Eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu acho, sabe? Minha defesa poderia ser que, sim, o esporte naquela época não era muito propício a jogar limpo, vamos dizer assim. Mas, sim, eu fiz. Eu sabia. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. É por isso que isso me afetou, por muito tempo. Tyler, obrigado pela conversa. Vamos nos falar de novo. É isso aí. E aí, que bom te ver, cara. Toca aqui. Bom. Então, se gostou deste vídeo, dê uma olhada neste outro, pois vai adorar. E não se esqueça de se inscrever no canal.